Santo André tem mulheres que inspiram e hoje eu estou com a Priscila da The One e eu queria falar hoje com a Priscila para ela explicar para a gente como ela chegou até aqui, o que te inspirou. E eu sei que não é fácil, né, você ser mãe, filha, dona de casa, ser empresária. Eu queria que você falasse, Priscila, os desafios que você enfrentou, porque você realmente é uma mulher que inspira as outras mulheres. Muito obrigada, Silvana. Primeiramente, eu tô até arrepiada aqui. É um prazer estar aqui com a nossa vice-prefeita, que é a Silvana, muito querida. Então, eu vou começar a falar um pouco da minha trajetória. É muito difícil, sim. Na verdade, a gente tem vários pratos na nossa vida, né? E a gente tem que equilibrar todos os pratos, né? Mas sempre um acaba caindo. Sim. Então, quando nós aceitamos que nós não vamos conseguir todos os dias equilibrar todos os pratos, fica mais leve. Porque aí a autocobrança, ela diminui. Mas justamente aqui na Clínica The One, ela surgiu de uma realização pessoal minha. Pra quem não me conhece, eu sou advogada, especialista em tributário, e eu sempre trabalhei nesses grandes escritórios da Avenida Faria Lima. Então eu sempre fui Faria Limer de advogada, nas grandes empresas, tributarista, empresas grandes realmente, porque são as que têm as reais oportunidades de negócio. E na minha primeira gestação, aquela cobrança de como que é agora a maternidade? Então, eu estava no auge da minha carreira profissional, literalmente no auge da minha carreira profissional, num grande escritório na Avenida Faria Lima, com mais de 1.000 advogados pelo Brasil. Eu estava numa área muito importante do escritório, na parte tributária. E eu engravidei e eu falei, e agora, como que eu vou? Ser mãe? Ser advogada? Agora eu vou ter uma casa, porque quando você casa, mas você só tem você e o seu marido, os dois conseguem levar uma vida. Mas e uma criança? E as responsabilidades de um lar, né? Eu engordei 40 quilos. Nossa, e aí eu engordei. Passei por isso. Você já passou por isso também, né? Que eu já ouvi seu testemunho, já. Eu engordei 40 quilos de ansiedade. Ansiedade, de medo, de preocupação, de cobrança. E foi tão desesperador que eu abri um saco de marshmallow da Fini, aqueles grandões, que na época hoje em dia tá tudo reduzido, né? Aqueles bem grandões, eu comia um daqueles por dia. Assim, de ansiedade. Eu precisava literalmente encher o meu estômago, sabe? Com alguma coisa, assim. Então, eu falei assim, mas não, isso não é legal. Então, quando meu filho nasceu, mas eu não me via desse tamanho, tá, gente? Fui pra mais de 100 quilos e a minha médica até falou assim, vamos parar de se pesar, porque chega, você vai fazer o parto, meu bebê era sentado, era pélvico, não adianta, você não vai ter parto normal mesmo, sua cesárea já tá agendada, então vamos parar de se pesar. E quando ele nasceu só com 3,340 kg e eu saí da maternidade com praticamente 97 quilos, quase 100 quilos ainda, né? Porque só sai o bebê, né? E tudo bem, até então ainda a minha ficha não tinha caído porque vem toda aquela questão do puerpério, que as mulheres também idealizam muito a maternidade e não é essa coisa maravilhosa, principalmente no puerpério. É bem difícil. Você chega, você tá com um ser novo, a sua vida é totalmente nova, vem aquele sentimento de culpa, que ele nasce automaticamente com a mãe, e tudo muda e você não se reconhece mais no espelho, porque quem é você? Você tá literalmente deformada do que você sempre foi. Então, mas até então eu não percebia. Quando eu fui perceber, é que eu já tava com 6 meses pós-parto e eu continuava usando roupa de grávida, porque nenhuma roupa minha mais servia. E eu falei assim, não, essa não é a Priscila. Quem sou eu? E isso, quando você não se reconhece, acaba afetando todos os aspectos da sua vida. Você não quer mais ir para os lugares porque você não se sente mais bonita, nenhuma roupa cabe em você. Eu não queria mais receber visitas na minha casa porque eu não me reconhecia e eu não queria que as pessoas me vissem daquela forma. Quando as minhas amigas iam me visitar, elas queriam tirar foto, eu me escondia das fotos. Eu ia atrás de todo mundo para ninguém me ver. Era uma forma de me excluir, de me esconder. Então eu parei e falei assim, nossa, jura que a comida tem esse peso na minha vida? Eu tô deixando de viver a minha vida por causa de um alimento? E aí foi quando eu descobri que chega, eu preciso voltar pro meu corpo, eu preciso me amar, preciso me reconquistar, eu preciso ser a Priscila que eu sempre fui, porque isso implica em todas as áreas da nossa vida. E você ouviu de algumas pessoas falando assim, ai Priscila, você tá gorda, você tá isso, alguma? Ninguém falava nada, eu ouvi isso.
Nem o meu marido me falava que eu tava daquele. Que eu fiquei realmente, imagina, se eu tenho esse tamanho, imagina eu com mais de 100 quilos. Eu fiquei 3 vezes mais do tamanho que eu tô hoje. Então, ninguém falava. Todo mundo falava assim: você acabou de ter bebê, tudo é normal. Eu falava assim, até pra minha mãe, falava: mãe, mas nada me. Não, depois volta, sabe? Assim, acho que por causa da pressão. Porque aí, o bebê nasceu, já tive que voltar a trabalhar, aquela loucura de ir pra São Paulo todo dia. Que é essa questão da maternidade, né? E aí, essa questão do peso me impactou toda a minha vida. De eu não me sentir mais atraente como mulher. Afeta até a libido, porque você fala assim, você não tem mais atração por nada, você fala assim, não, essa não sou eu. Então, o estar acima do peso, pra mim, me afetou em todos os aspectos da minha vida. Mas o estar acima do peso foi uma consequência do meu emocional. E aí eu consegui emagrecer. E como eu consegui emagrecer? Comendo comida de verdade. E aí eu falei assim, eu vou quebrar essa crença de que pra emagrecer precisa comer frango, batata doce, salada o dia inteiro, frango com batata doce no café da manhã, alface e frango no almoço. Eu falei, isso não é vida. Eu não vou manter isso por muito tempo. Eu quero comer pão, eu quero comer meu café com leite, eu quero comer arroz e feijão. Eu quero algo que eu mantenha, porque a dieta ela tem um dia pra acabar. E um estilo de vida não, é pra sempre. E aí eu falei assim, chega, vou emagrecer, vou jogar a ansiedade de lado e vou esperar emagrecer. E eu emagreci. Então eu consegui emagrecer, então eu passei por todo esse processo lento, de através de buscar me amar novamente, amar meu corpo, procurar atividade física e tudo mais. Mas aí não foi aí que surgiu a clínica, não. Foi depois da minha segunda gestação que eu cheguei a engordar novamente, porque foi na pandemia, e aí voltou, porque ó, como o comer, ele é emocional. Nós engolimos sentimentos. Nós não engolimos a comida, porque se nós comêssemos apenas para viver, todos nós seríamos extremamente magros. Mas quando você tá um pouquinho acima do seu peso, você já tá comendo o emocional. Então nós engolimos os nossos sentimentos. E eu engordei 30 quilos. Deu 28 quilos mais ou menos da minha segunda gestação, plena pandemia, trabalhando normal, home office, né? Tudo bem. Quando nasceu o meu segundo filho, eu tinha um pequenininho de 3 anos em casa. Eu voltei a trabalhar, o meu recém-nascido tinha 2 meses e eu daquele tamanho. Mas tudo bem, falei assim, depois passa, não tem problema, a gente vai atrás. E eu voltei a trabalhar de uma forma insana num grande escritório, outro grande escritório de São Paulo, na área tributária. Até que um dia eu fui pegar meu bebê, ele tinha mais ou menos uns 9, 10 meses, e ele não queria mais vir comigo. Ele só queria ficar no colo da babá. E aí eu falei assim... Aí doeu. O que eu tô fazendo da minha vida? Até onde o dinheiro... Até onde o status, a posição, ela vai me trazer felicidade e a felicidade para os outros. Eu falei assim, será que isso é tão importante? E nesse dia eu parei e eu falei assim, chega. No dia seguinte, aí peguei meu bebê, eu falei, a mamãe tá aqui, não sei o que. Ele não queria que fosse só com a babá. Isso foi bem desesperador. No dia seguinte a gente tinha uma viagem para nossa chácara e eu falei pro meu marido, vai com o Dudu, que é o mais velho. Eu vou ficar aqui com o Arthur, depois eu vou, né? Depois eu vou. E eu deixei o Arthur no quarto, no berço, eu me tranquei no banheiro do Arthur e eu comecei a gritar. E eu chorava, mas eu gritava de gritar mesmo, de dar escândalo, tá? De dar escândalo, de desespero, de puxar o cabelo. E eu gritava de dor emocional, eu gritava de desespero, eu gritava de medo, eu gritava de angústia, eu gritava de ansiedade, eu gritava de... Você grita, porque foi um momento que eu gritava, acho que as minhas vizinhas falaram, nossa, a mulher é louca, coitada dessa criança. Mas eu gritava assim, eu precisava botar pra fora tudo aquilo que eu carreguei já desde a primeira gestação, que é aquela coisa de que a sociedade cobra de que nós temos que ser a Mulher Maravilha. E o que é ser a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha é aquela perfeita, né? Dá conta de tudo. Dá conta de tudo mais um pouco, ainda é magra, bonita, elegante, bem vestida, mega esposa, mega mãe, mega filha, mega amiga, mega empresária, mega profissional. Então nós crescemos com essa crença. Nós somos criadas para sermos as Mulheres Maravilhas. E nesse momento eu falei assim, foi muito engraçado assim, porque foi bem assim, eu falei, parei de chorar, falei, eu não sou a Mulher Maravilha. Eu não dou conta de tudo. Tenho limites, né? Mas eu sou uma mulher maravilhosa. Porque eu sou perfeita nas minhas imperfeições. E eu enxuguei minhas lágrimas. Eu falei assim, e chega. Eu vou sair do escritório que eu tava imaginando, no auge, né, da carreira. Vou sair do escritório, vou largar o direito e vou encorajar outras mulheres a voltarem a se amar, a voltarem a se conectar com elas. Porque se elas não estiverem bem com elas, todos os outros aspectos da vida delas vai desmoronar. E aí foi quando eu falei pro meu marido, eu falei, amor, estou saindo do escritório.
Aí ele falou assim, você vai sair do escritório? Eu falei assim, vou sair do escritório, não vou mais advogar, eu vou ajudar outras mulheres a fazer psicologia. Ele falou assim, psicologia? Ele falou assim, nossa, não te vejo como psicóloga. Eu falei assim, René, eu sou muito de resolver, eu sou muito agitada, né? Eu sou muito, vambora. Aí eu fui atrás do que eu poderia fazer. E um dia, como eu fiz todas as minhas especializações, pós-graduação, tudo na Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, eu vivo recebendo até hoje os mailings, né, da GV, né? E um deles era curso de coaching e mentoring. Eu entrei, vi o que é o coaching em si, porque o coaching é muito sabatinado no Brasil, né? O que é ser coach? Qualquer um coloca coach no nome, né? E não existe regulamentação no Brasil pra coach. E eu falei assim, quer saber? Eu vou ser coach. Aí eu falei, amor, vou fazer curso de coach, vou ser coach. Ele falou, quê? Ele falou assim, não, vou ser coach. Ele falou, linda, qualquer uma é coach. Eu falei assim, não, amor, eu vou ser a coach. Eu vou inspirar mulheres. Eu vou ajudar mulheres. Porque aí eu falei assim, eu vou emagrecer, vou voltar pro meu corpo, sem usar nenhum tipo de artifício, de forma natural. E eu vou mostrar que é possível, que a gente só emagrece quando a gente tá bem com a gente. E aí o meu marido falou assim, tá bom, linda, vai, faz. Quando eu contei pra minha família, nossa, julgamento daqui, julgamento dali. Cheguei a sofrer bullying na escola dos meus filhos. Peguei um grupo de mães horroroso. Nossa, você não tá entendendo que tentaram prejudicar o meu filho pra tentar me atingir. Silvana, se a gente um dia conversar sobre isso, eu tive muito azar com pessoas bem ruins. Nossa, só por ser coaching? Porque eu acho que eu comecei a expor a minha vida e eu acho que isso começou a incomodar. Porque tinham pessoas que eu tive um crescimento, uma ascensão rápida, orgânica no Instagram, de outras que eram pessoas médicas, nutricionistas, que estavam tentando engajar no Instagram e nunca conseguiram. Né? E nunca conseguiram. E acho que elas viram do nada e elas começaram a falar assim, ó, aquela lá, você acha que é coach? E acha que vai fazer não sei o quê. E elas começaram realmente a fazer motim. Mas assim, foi coisa bem porque pesada, você é tá? uma pessoa que é autêntica, verdadeira, você é enérgica, então aquela pessoa que é mais retraída se incomoda. Eu não sei, só sei que foi bem, porque afetou meu filho, foi muito triste, eram pessoas que eram eu considerava minhas amigas, frequentavam a minha casa, mas é assunto pra ver como mulheres não apoiam mulheres, né? Infelizmente é isso. As mulheres, elas não apoiam as mulheres. Em vez de elas verem, nossa, caramba, elas me conheciam desde antes, né? Desde quando meu filho nasceu, né? Caramba, olha que legal a transição de carreira da Pri. Ela conseguiu, encorajou, abriu... Eu nunca gostei de ter o Instagram aberto. Meu Instagram sempre foi fechado. Eu abrir meu Instagram foi uma decisão muito difícil pra mim. Expor a minha vida. Por mais que eu fale, eu nunca gostei de expor a minha vida. Só que eu falei, se eu não expor, que é possível, através da prática de exercício, de estilo de vida saudável, porque eu como também as coisas gostosas, eu bebo vinho, eu também tenho meus momentos normais, eu também faço sextou, sabadô, mas é tudo com equilíbrio. Então eu quis provar para as pessoas que elas conseguem sim ter um corpo que vai fazer bem para elas, através de um estilo de vida equilibrado. E em vez das outras mães me apoiarem, não, elas foram contra. Enfim, é a pauta para outro assunto. E aí, quando eu resolvi ser coach, eu estudei justamente essa questão de que as mulheres, elas têm que se amar. E que o emagrecimento, ele é a ponta de um iceberg do teu problema todo de autoestima, do seu problema do teu amor próprio. Então eu comecei a atender como coach. E como larguei o direito de vez. E como coach, eu não tratava o emagrecimento, eu tratava a pessoa. E aí você vai vendo que quanto mais a pessoa ela se descobria, ela mais se amava, ela mais ia se cuidando, ela emagrecia sozinha. Porque a questão de você emagrecer através de uma alimentação saudável é você querer cuidar da sua saúde. Porque você gostar de comer as coisas gordas, gostosas, é gostoso. Porque o comer é uma questão de social, de prazer, mas você tem que ter hora para comer. Se você comer tudo desenfreado, a sua vida é desenfreada. Você tem que ter equilíbrio em cima de tudo que você faz na sua vida. E aí as pessoas iam criando prazer por se amar. E o prazer por se amar é ela ir numa academia, ela comer comida de verdade, ela se cuidar, até às vezes se maquiar, comprar roupas novas, lingerie nova. Então aí eu comecei a mudar a vida dessas pessoas. E diante disso, eu peguei em conversa uma vez com a minha médica, né? Que os meus médicos aqui da clínica são meus médicos pessoais, antes da clínica, né? E eu falei assim, poxa, olha só que legal, quantas pessoas a gente atinge, né? E como coach eu não tenho essa chancela que um médico tem. Porque o médico, ele tem muita chancela, né? De tipo, é um médico, ele tem um peso. Mas a coach não. Falei assim, então eu vou abrir um negócio
que as pessoas vão ter, que eu vou ter a credibilidade para que elas mudem a vida delas. Então aí foi da ideia que surgiu a The One. A The One surgiu dessa minha vontade de conseguir abraçar o maior número de pessoas possíveis para poder trazer saúde, qualidade de vida, estilo de vida saudável, com bons profissionais, com os melhores medicamentos, porque sim, a maioria das pessoas hoje precisam de um medicamento para poder atingir os seus objetivos. Sim. E então foi daí que surgiu a clínica. É dessa vontade de fazer as pessoas terem se cuidar, se amar e tudo mais. E a The One, quando eu resolvi criar, até porque The One. Porque The One significa... Primeira. É o primeiro, o cara, o exclusivo, o único. Onde eu tava assistindo Matrix. E aí apareceu lá o Neo, né? Que é o principal, né? E aqueles caras que ficam atrás do Neo, né? Falando assim, ó, he's the one. Aí eu falei, pronto. Eu nunca tinha assistido Matrix na minha vida, tá? Foi a primeira vez que eu assisti, foi tipo ano passado. Sabe umas coisas assim, meio de Deus? E eu falei assim, pronto. The One. Que todo mundo tem que ser o único e o exclusivo da vida deles. Todo mundo tem esse direito. Porque se você não for a única e exclusiva da sua vida, você não vai conseguir equilibrar os outros pratos da sua vida. Então você tem que ter o seu momento de autocuidado, de lazer, seu momento de se amar. E por que o The One ser o logo uma digital? Não sei se você percebeu, mas o logo é uma digital. Porque a única coisa que nos torna exclusivos e único é a nossa digital. Então a The One, ela é para você ter esse autocuidado, esse resgate de auto-amor, resgatar sua saúde desde o nome, desde a criação. Então é daí que surgiu a clínica, da minha história pessoal mesmo. E aí agora, lógico, empreendendo, vamos vendo as oportunidades, vendo cada vez vai criando mais médico, vendo conforme está o mercado, a necessidade. E é daí que surgiu a The One. Ah, que legal. Me fala uma coisa, o que tem aqui na clínica para oferecer para as pessoas? Fala em detalhes, por exemplo, você tem um profissional para nutrição? Temos, ó. Aqui na clínica nós temos um corpo de 6 médicos e uma nutricionista. Nossa nutricionista até é especialista em intestino, que eu havia falado, né? Que você viu, uma nutricionista especialista mesmo, ela é certificada. Eu falo que é o coração do corpo. Eu falo que o intestino é porque tudo que a gente absorve vai pro intestino, né? Diz que emocionalmente. É o segundo cérebro. Ele é o segundo cérebro. E ele é mesmo, é comprovado. O primeiro é o cérebro, o segundo cérebro é o nosso intestino. É onde é feito todas as absorções e tudo. Tudo é o intestino. O intestino é extremamente importante, as pessoas não fazem ideia. Muitas querem emagrecer e não conseguem emagrecer porque o problema é o intestino. Então eu tenho uma nutricionista focada 100% em intestino e eu tenho 6 médicos. Então eu tenho um médico que é o Dr. Bruno Hernandes, que ele é médico do esporte, da fisiologia do exercício. Então ele trata toda essa questão. Medicina do esporte, ela é uma medicina hormonal. Então tudo que envolve hormônios. Então é uma medicina totalmente hormonal e envolve a performance, né? Performance, qualidade de vida, estilo de vida, emagrecimento, menopausa, andropausa. Nossa, é totalmente tudo que envolve hormônio e emagrecimento, estilo de vida, é um médico do esporte. Aí eu tenho uma médica que ela é ginecologista e nutróloga, que é a doutora Roberta Felize. A doutora Roberta é minha médica da minha sogra, do meu sogro, da minha cunhada, da família toda. E então ela pega todo esse conhecimento dela de ginecologista e ela aplica na nutrologia. Então ela é bem completa e ela é uma médica que ela estuda, ela tá em Harvard constantemente, ela faz todos aqueles estudos de como tomar hormônio para quem tem câncer, para quem já teve câncer, reposição hormonal e menopausa, é muito legal, assim, ela é bem específica. Eu tenho a doutora Soraya Elau, ela é uma vascular super conhecida, muito boa, ela faz toda a questão de vasos, de tudo, aqueles tratamentos de lipedema, ela trata o lipedema na raiz, que no lipedema ele não é só a perna, né? Tá com aquele aspecto. Ele é uma inflamação que vem de dentro. Então, os nossos tratamentos, eles começam de dentro pra fora. Porque tudo é de dentro pra fora. Até o cabelo, né? O cabelo, a sua pele, tudo é de dentro pra fora. Aí nós temos a doutora Priscila Priori. A doutora Priscila Priori, ela é endocrinologista e tricologista. Então, ela faz toda aquela questão de aplicações de cabelo, de tricologia, e ela atende também como endócrino. Então, endócrino é normal, né? Tudo, emagrecimento, hormonal, tudo. Ela é perfeita. E ela, quando vai tratar da tricologia, ela usa todo esse know-how dela, esse conhecimento hormonal para queda de cabelo, para problemas capilares. Então, ela é bem completa. E eu tenho a doutora Priscila Carneiro, que ela é ortopedista e integrativa.
Então ela consegue ser ortopedista apenas, fazer aquelas infiltrações, ombro, perna, onde precisa. E ela também é integrativa. Então ela lida com emagrecimento, questão hormonal, questão de vitaminas, a saúde num todo. E por fim, a doutora Luciana Ogata, que ela é nutróloga e integrativa. E aí ela é uma questão bastante de longevidade, estilo de vida saudável, reposição de nutrientes. É muito legal. E aqui na clínica, nós temos todos os testes genéticos, desde os de hipersensibilidade alimentar, que não é genético. Ele é um teste que ele fala como está seu organismo hoje, no momento. E aí, a partir dele, você vai mudar a sua alimentação, porque vai ver que você está com sensibilidade, porque ele é ligado com o intestino. Ah, tá. Se o teu intestino tá bem, esse teste vai falar quais são os alimentos que estão te causando alergia ou não. Então ele é um teste que você mudando a sua alimentação, você muda o resultado do seu teste. E existem os genéticos mesmo, que aí são seus genes, eles não mudam, né? E por que então a clínica é uma clínica médica de medicina de precisão? Porque se você quiser investir na sua saúde, esses testes te dão precisão no seu tratamento. Então por isso que a gente fala que ele é precisão, é um tratamento preciso. Por que Pri, você fala que o seu emagrecimento é definitivo? Porque se você quiser investir no seu emagrecimento, você vai conseguir saber a raiz genética, a raiz momentânea, qual que tá o seu momento, por que você não tá emagrecendo. Qual é o medicamento que a gente vai utilizar que vai realmente fazer efeito e não vai voltar. Então nós temos temos implantes hormonais, ou para pessoa que está em andropausa ou menopausa, ou para quem está querendo fazer algum tipo de reposição hormonal. Nós temos todas as terapias injetáveis. Então nós lidamos aqui com emagrecimento, então é um emagrecimento de alto nível. Então é um emagrecimento definitivo, por isso que a gente fala que é definitivo, porque a gente vai tratar, não só vir aqui e tomar a caneta emagrecedora, que é o que todo mundo faz, não. Por quê que você não está emagrecendo? O que mais está errado na sua saúde? Então será que antes de você, nem todo mundo pode tomar uma caneta emagrecedora, né? É verdade. Não é todo mundo que pode. Pode dar sérios problemas, muito problemas gravíssimos. Então tem pessoa que antes de tomar, até pode tomar, mas ela tá com ferro lá embaixo, tá com anemia, tá com outros problemas de déficit de vitamina. Se ela tomar, o corpo dela vai dar um pane. Então ela não pode, ela tem que antes fazer um tratamento, uma pessoa que realmente está obesa, tem que fazer um tratamento de reposição de vitaminas, para poder começar a tomar um remédio, para poder ajudar no emagrecimento. Então o emagrecimento de alta performance definitivo, ele é totalmente diferente de você ir numa clínica e só tomar um medicamento. Nós lidamos com emagrecimento, com performance, menopausa, andropausa, que todo homem, não é só agora... né? Antes era só mulher que entrava em menopausa, né? Agora os homens também. Todo mundo fala, sempre entrou, mas nunca falou, né? Porque era o machismo, né? É verdade. Era o machismo, a andropausa existe. Mas agora já estão sempre mudando um pouco a mentalidade. Nós colocamos muito implantes hormonais em homens, tá? Coloca? Muitos pacientes. A clínica é mista, é de homens e mulheres. E os implantes hormonais tem 40% são em homens que estão em andropausa, porque muda, né? Eles também perdem a vitalidade, a energia, o cansaço. As mesmas coisas que acontecem com a mulher na menopausa, a diferença é que eles atrasam 10 anos da gente pra poder começar a entrar, mas eles sentem as mesmas coisas, é que eles não falam por causa do machismo da nossa sociedade. Então, mas eles estão se cuidando agora. Muito, porque olha, se não for 50% homem, 50% mulher do meu público, é 60% feminino e 40% masculino. No mínimo. É bastante, os homens estão se cuidando, sim. Porque tem que se cuidar, né? É longevidade. Então, e nós tratamos lipedema, emagrecimento, toda essa questão de saúde mesmo, que é uma clínica médica mesmo, a estética acaba sendo uma consequência. Então, você vai emagrecer? Óbvio que é estético você emagrecer, mas foi saúde. Então, é isso que aqui na The One nós fazemos. É isso aí, gente. Ó, mulher que inspira, olha que mulher linda, que teve todas as suas batalhas, né? E venceu e vem lutando todos os dias. É assim que é a mulher, né? Agora, resumindo, como está a Priscila hoje? Quem é a Priscila? Olha, é difícil. Eu tô passando por uma fase agora. É pra ser honesta? Pode ser. É pra ser honesta? É muito difícil, porque é muita cobrança. É muita cobrança nossa. Porque, querendo ou não, o fato de você empreender é diferente de você ser uma funcionária. É muito diferente. Muita responsabilidade. A responsabilidade, ela não é que ela triplica, ela quadriplica, ela vai, sei lá, ela vai a mol. Porque você tem pessoas que dependem de você. Quando você é uma funcionária e você apenas tem uma equipe para gerenciar, alguém tá ali pagando seu salário. E quando é você a responsável de pagar o salário de todo mundo? É outra responsabilidade de fazer o negócio acontecer. É outra responsabilidade. E aí o seu tempo, porque você continua com as suas 24 horas.
Você tem que dividir. E os meus filhos? Onde mais me pega é a maternidade. Porque antes eu tinha, como coach, era bem flexível meus horários. Eu montava a minha agenda. Hoje, eu tenho que estar aqui presente. Eu tenho que estar presente no negócio, eu tenho que estar presente, atuante. E eu me cobro muito nessa questão da maternidade. Muito. Maternidade, de estar em casa como esposa. É fácil? Não, gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E o que eu faço para poder não ficar louca, literalmente, e não desequilibrar, porque é isso que dá vontade de, às vezes, jogar tudo pro alto e falar, meu Deus do céu, eu quero que isso tudo exploda. Eu preciso ter um momento pra mim. Todo dia eu preciso praticar alguma atividade física. O meu momento de desestressar, de liberar, de tudo, é através da prática do exercício. Mas eu aprendi isso depois de grávida, depois dos 40 quilos, não foi desde pequena. Então nunca é tarde pra gente começar. E eu aprendi que as pessoas vão sempre julgar a gente, independente. Se você vai na igreja, você é a santa que vai na igreja. Se você não vai, você odeia Deus. Se você é a mulher que não trabalha, olha só, sustentado pelo marido. Mas se você é a mulher que trabalha, olha lá, o marido trai, o marido larga, os filhos não sozinhos, porque ela tá trabalhando. Sempre vão falar alguma coisa. Sempre vão falar alguma coisa de você. Então você não pode permitir que os outros te julguem e falem de você. E antes de você pensar o que o outro tá falando, você pergunta, eu pediria a opinião daquela pessoa? Será que a vida dela, se eu tivesse um problema amoroso, será que eu ia pedir opinião pra ela? Será que ela é tão boa o suficiente assim? Então assim, quando os outros falam da gente, diz sobre os outros. Como o próprio nome diz, é outros. Não é sobre você. E quando você aprende que você só tem controle sobre você, sobre a sua vida e não sobre o que os outros, você se liberta. Porque os outros sempre vão julgar. Então você tem que viver a sua verdade. Você dentro dos seus valores, dentro dos seus princípios, dentro da sua fé, porque pra mim também, Deus acima de tudo em primeiro lugar. Deus é tudo, depois vem o resto. É isso aí. É Deus acima de tudo. Deus, família. Daí vem o resto da nossa pirâmide. É isso. E quem são os outros? A gente tem que viver a nossa verdade, de acordo com os nossos princípios, os nossos valores. Nós temos que saber o que a gente está fazendo certo. Os outros vão julgar. E aí você segue a sua vida. E eu preciso fazer atividade física todo dia. E aí eu aprendi também o quê? Um esporte não te define. Que as pessoas, elas adoram falar, né? Todo mundo adora falar. E aí eu falei assim, não, eu adoro quebrar paradigmas. E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer luta. E eu hoje luto jiu-jitsu. E quem olha fala assim, não é preciso que você luta jiu-jitsu. Você é toda meio perua, meio menina. E a imagem que as pessoas têm de quem luta jiu-jitsu é tipo mulher ogra, né? E não, eu vim aqui pra quebrar esse paradigma. De que um esporte, ele não te define. Nada te define. O que te define são as suas atitudes. Sim. O seu comportamento. Uma roupa não te define. Um esporte não te define, mas o como você vai agir perante a sociedade, os princípios que você vai passar para os seus filhos, ou como você vai agir com o seu marido, isso te define. E aí eu preciso, sim, extrapolar minha energia toda, meu estresse, para não enlouquecer, porque eu fico a ponto de enlouquecer todos os dias. É porque assim, não é fácil, né? Não, não é fácil. Você tem que cuidar de uma empresa, aí tem os filhos, né? O marido. Né? Chega em casa, você marido é outro filho, né? Marido é outro filho, é meu filho mais velho. É verdade, marido é o filho mais velho. Meu esposo também tem que falar, é meu outro filho. Porque eles também querem, aí eu sempre cozinhei, meu marido quer que eu faça a comida dele, mas não porque é por obrigação, porque a gente tem a moça que ajuda a gente em casa, porque é um ato de carinho, é um ato de cuidado. Então você tem que cuidar do filho mais velho, você tem que cuidar da casa, senão a casa despenca. Eu tenho minha mãe, eu ainda tenho minha avó que me cobra. Nossa, que amor é esse, Priscila? Você não vem me visitar mais? Eu falo, vó, você não consigo nem dormir, vó. Eu falei, você não tem tempo pra dormir. Eu falei assim, eu tô tentando encaixar você na vida aqui, assim. Porque a avó é prioridade pra mim, minha avó sempre fez tudo pra mim. Minha mãe é prioridade pra mim, meu pai é prioridade pra mim. É difícil, mas não é fácil. Priscila, você é uma mulher que realmente inspira, que venceu todos os obstáculos e vem vencendo todos os dias, né? Porque não é fácil. Até o dia que a gente viver, a gente vai ter obstáculos, mas nós também vamos ter vitórias, né? Com certeza. É com fé, é com atitude que você vai fazendo a diferença, né? E é isso que você falou, não se importar com o que os outros falem, porque vão falar do mesmo jeito, bem ou mal vão falar. Você tem que acreditar nos seus princípios, nas suas atitudes, acreditar realmente em Deus, que Ele está junto com você, Ele vai adiante de ti, vai preparando todas as bênçãos na sua vida, né? Você tendo fé e buscando o melhor para você e para sua família,
o resto Deus vai completar na sua vida. Obrigada por essa entrevista que vai inspirar muitas mulheres. Eu quero agradecer mesmo de coração essa oportunidade de uma semana maravilhosa e trazer Deus para nossa cidade. Quando eu fui no evento, no primeiro, você falou de Deus. Olha, nós temos religiões distintas. Tocou meu coração. Eu falei, eu comecei a chorar. Eu me emocionei e eu falei, é disso que nós somos. Porque dinheiro, filho da passageira, eles não podem estar e deles. Ninguém faz isso. Eu gostaria dessa missão. Eu vim com essa missão. Eu falo para o Gilvan que eu estou ao lado dele para ajudá-lo, né? Que eu sou vice-prefeita, né? E aí eu tenho importante, né? Muito importante que eu falei para ele assim. Responsabilidade enorme, né? Quero trazer ele, com certeza. Eu quero que as mulheres, quero ajudar as mulheres. E é esse trabalho que eu estou fazendo. Estou mostrando as mulheres que inspiram, mulheres que vencem, para mostrar para as pessoas que podemos vencer, sim. Podemos só batalhar e somos fortes para isso. Nós somos muito mais do que a gente imagina. Não existe um impossível, mas a discussão é limite. É isso. E dentro de Deus, da bondade, a gente pode fazer o que a gente puder. Que é isso aí. Obrigada, meu amor. Obrigada. Gente, olha, mais uma edição aqui das mulheres que inspiram. Essa grande mulher na clínica The One, a Priscila. Procure aí nas redes sociais. Ela é ótima. Obrigada. Eu conheci o trabalho dela, que é maravilhoso. Deus abençoe vocês. Obrigada, beijo.